Você já se perguntou até onde pode ir a zombaria de algo que consideramos sagrado? O que acontece quando desafiamos aquilo que é divino sem temer as consequências? No coração de uma história antiga, no livro de 2 Reis, há um episódio que parece ter sido escrito para deixar todos nós em alerta sobre o poder da irreverência e do desprezo. No meio de um mundo atribulado, surge uma tragédia que nos desafia a olhar para nossas próprias escolhas. A história é tensa e inesperada. Ela começa em uma cidade tranquila, onde jovens se reuniam para zombar de um homem, sem saber que estavam desafiando mais do que uma pessoa. Eles estavam desafiando a autoridade divina. Mas quem eram esses jovens? Por que eles se atreveram a zombar de um profeta de Deus? E o que isso significou para todos os envolvidos? Neste vídeo, vamos mergulhar na história dos 42 jovens que pagaram com suas vidas por zombarem do profeta Eliseu. Não é uma história comum. É uma história de julgamento, desrespeito e, acima de tudo, consequências. Prepare-se para se envolver em uma trama que une moralidade, escolhas e o impacto de nossas atitudes. A história começa com um dos momentos mais marcantes da Bíblia, a transição de liderança entre os dois grandes profetas de Israel. Elias, o homem que desafiou os reis, fez milagres e proclamou com coragem a vontade de Deus. Agora estava prestes a ser levado aos céus, e não de uma maneira qualquer. Não foi por meio da morte que Elias partiu, mas sim em um carro de fogo, arrebatado de uma forma gloriosa e sobrenatural diante dos olhos de seu discípulo Eliseu. Este evento, além de ser um grande espetáculo celestial, simbolizava o fim de uma era e o início de outra. Mas para Eliseu, jovem e inexperiente, o desafio estava apenas começando. Eliseu, com uma coragem silenciosa, recebeu o manto de Elias. Ele sabia que essa não seria uma jornada fácil. Ele não estava assumindo uma posição de prestígio ou status, mas sim uma carga pesada, a de ser o portador da palavra de Deus em um momento crítico para Israel. O povo estava imerso em idolatria, desobedecendo às leis divinas e afastando-se de tudo o que o Senhor havia estabelecido. E agora, Eliseu, como sucessor, tinha a responsabilidade não só de continuar o trabalho de Elias, mas de lutar para trazer novamente a palavra de Deus ao coração de um povo que estava cada vez mais distante de sua fé. Mas Eliseu não estava ali apenas para pregar ou ensinar. Ele não estava apenas assumindo o cargo de profeta por conveniência ou status. Ele sabia, e aqueles que estavam ao seu redor deveriam entender, que ele não vinha com suas próprias forças ou sabedoria. Eliseu trazia consigo uma autoridade divina, uma missão com a qual ele não podia brincar. Deus o havia escolhido para ser sua voz, seus olhos e suas mãos na terra. O que muitos, como os jovens de Betel, não compreendiam, ou talvez ignoravam, era que a presença de Eliseu não era simplesmente a presença de um homem comum. Ele era a representação da vontade de Deus, daquilo que o Senhor queria para o povo de Israel. Quando eles zombaram dele, não estavam zombando de um simples profeta. Estavam desrespeitando a própria autoridade divina que Eliseu carregava. E foi exatamente aí que a história de Eliseu tomou um rumo inesperado. Quando ele chegou a Betel, uma cidade conhecida por seu pecado e idolatria, a tensão no ar era palpável. Sua chegada não foi marcada apenas pela troca de olhares, pela curiosidade do povo ou pela visita de um líder espiritual. Havia algo mais pesado sobre seus ombros. Não era uma simples viagem ou um passeio entre as cidades de Israel.
Ele estava indo para uma cidade que, embora aparentemente tranquila, escondia em suas ruas e corações uma irreverência profunda em relação ao que era santo. E foi exatamente esse desprezo pela autoridade divina que trouxe a primeira grande reação. Os jovens de Betel, talvez sem saber da magnitude do que estavam fazendo, começaram a gritar e zombar de Eliseu. "Sobe, calvo!" Essas palavras ecoaram pelas ruas, carregadas de sarcasmo e desdém. Ao ver um homem de cabelos grisalhos e talvez com uma aparência de envelhecimento precoce, eles usaram o termo calvo, não apenas como uma zombaria superficial, mas como uma tentativa de desqualificar a sua autoridade. Eles estavam rindo de um homem, mas o que não sabiam era que estavam desrespeitando algo muito maior. Não estavam zombando apenas de um ser humano, estavam zombando de um profeta, de um mensageiro de Deus, aquele que carregava a palavra do Senhor, o mesmo Deus que guiava Israel. Imagine a cena, agora mais vívida. Betel, uma cidade tranquila, banhada por uma brisa suave que balança as árvores. Tudo parecia pacífico, quase pastoral, como uma cena retirada de um sonho. Mas essa tranquilidade estava prestes a ser quebrada. Um grupo de jovens, aparentemente inocentes, se reúne. Eles riam, brincavam e logo começaram a gritar contra Eliseu. Não havia violência aparente nem tumulto, mas suas palavras simples e impensadas eram venenosas. Eles não sabiam que estavam mexendo com algo muito maior, que suas palavras e ações estavam desafiando o próprio Deus. Eles provavelmente não tinham ideia de que suas zombarias iriam desencadear uma reação divina tão severa. Aquela cidade, que parecia tão distante das grandes batalhas e guerras de Israel, estava prestes a testemunhar o poder de Deus de uma maneira brutal e definitiva. E o mais assustador dessa história é que, como veremos, suas escolhas se tornaram irreversíveis. Não era uma questão de perdão ou de uma chance para mudar de ideia. O que começou como uma simples zombaria, uma atitude de desdém, se transformou em um ato de desrespeito que, diante dos olhos de Deus, não podia ser ignorado. Não havia mais tempo para arrependimento ou reflexão. As consequências estavam sendo formadas ali, no exato momento em que aquelas palavras foram ditas. Esses jovens, com sua atitude arrogante e desrespeitosa, não sabiam que estavam lidando com algo que ia muito além de uma mera provocação. E talvez esse seja o maior alerta dessa história para todos nós. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, podemos agir de forma irreverente sem perceber que por trás de nossas palavras e atitudes estamos desrespeitando algo muito mais importante do que imaginamos. A zombaria contra Eliseu, embora parecesse uma simples provocação de adolescentes, era muito mais do que isso. Ao gritar "sobe, calvo", os jovens estavam se posicionando contra a autoridade divina de maneira direta e perigosa. Não era apenas uma piada irreverente ou uma expressão de desdém com um homem de aparência envelhecida. O que estava em jogo ali era muito maior. Eles estavam tentando desmerecer não apenas a pessoa de Eliseu, mas o próprio poder de Deus. O nome calvo era, no fundo, uma tentativa de ridicularizar a mensagem divina que ele representava, desafiando-o como o escolhido de Deus, alguém investido de autoridade para transmitir a palavra do Senhor. O impacto dessa zombaria foi muito mais profundo do que muitos poderiam perceber à primeira vista. Para muitos, poderia ser vista como uma piada inofensiva, uma expressão irreverente de jovens brincando, talvez até sem pensar nas consequências. Para eles, a zombaria era apenas uma maneira de chamar a atenção, ou talvez uma forma de afirmar sua própria posição, ridicularizando alguém que parecia vulnerável ou desprovido de força física. Mas para Eliseu, e mais importante ainda, para Deus,
Aquilo era um desafio à moralidade, ao respeito e aos princípios divinos que ele representava. Os jovens não estavam apenas atacando uma pessoa, estavam desafiando o próprio poder de Deus, a autoridade que governava o destino de Israel. Aquele momento de zombaria foi um teste, não apenas para Eliseu, mas para todos os que estavam ao redor. O que parecia ser uma simples falta de respeito se revelava como algo muito mais sério. Era uma medida do compromisso do povo com os princípios divinos e um reflexo do quanto eles estavam dispostos a reconhecer a autoridade de Deus. Ao ridicularizarem Eliseu, eles estavam ignorando a importância do que ele representava. Eles estavam ignorando a seriedade de seu papel como profeta, e o impacto dessa escolha seria devastador. Foi nesse momento de tensão que Eliseu, sentindo o peso da zombaria e a afronta a Deus, tomou uma decisão que mudaria o curso daquela história. Ele pronunciou uma maldição contra os jovens, algo que, para muitos, poderia ser visto como uma reação emocional de um profeta ofendido. Mas para Eliseu, e mais ainda, para Deus, isso não era apenas uma questão de orgulho pessoal. A palavra de um profeta de Deus, especialmente naquele contexto, não era uma palavra vazia ou impensada. Ela carregava consigo o peso do próprio juízo divino. Eliseu sabia que sua palavra, dada por Deus, teria um poder imenso. O que parecia ser um simples desrespeito agora se transformava em um ato com consequências eternas. O momento é crucial. O que parecia ser apenas uma reação emocional de um profeta diante da zombaria dos jovens se revela como algo muito mais sério. A manifestação da ira divina. Aquilo não era apenas um acontecimento isolado, mas um sinal claro de que há consequências para cada escolha que fazemos, principalmente quando se trata de desrespeitar aquilo que é sagrado. A resposta de Eliseu não foi apenas uma medida de justiça contra os jovens. Ela foi uma demonstração de que quando desafiamos a autoridade divina, o preço pode ser muito alto. Nesse momento, o que parecia uma simples ação de desdém tomou uma proporção cósmica, lembrando a todos que a palavra de Deus, quando desafiada, sempre traz consigo um peso que não pode ser ignorado. A história, que começa com uma zombaria aparentemente trivial, se transforma em um aviso sombrio e revelador sobre as consequências das nossas ações, especialmente quando desrespeitamos algo sagrado. Cada palavra que falamos, cada atitude que tomamos, pode ter repercussões muito maiores do que imaginamos. O que parecia ser apenas uma provocação impensada se torna um reflexo da desobediência e do desrespeito àquilo que Deus institui. E a ira divina, representada através da maldição de Eliseu, não deixa de ser uma lembrança de que as escolhas que fazemos têm consequências eternas. E então, como se o destino tivesse sido selado, o julgamento de Deus se manifestou de forma imprevista e devastadora. 2 ursas, surgindo da floresta densa, saíram de seu habitat selvagem e atacaram os jovens, matando 42 deles. A rapidez da resposta divina foi aterradora. Em um piscar de olhos, essas vidas, cheias de potencial e de sonhos, foram ceifadas. E o impacto disso foi muito além da simples tragédia de perder vidas jovens. A morte não chegou apenas como uma punição individual, mas como um reflexo direto do desrespeito coletivo à autoridade divina. Cada um desses jovens representava, de alguma forma, a falha de uma geração em reconhecer o sagrado e honrar a presença divina no mundo. A severidade da resposta divina não foi apenas por suas palavras, mas pela atitude que elas representaram para o povo de Israel como um todo. A tragédia é esmagadora, não apenas pela violência da resposta de Deus, mas pela rapidez com que as consequências chegaram.
Não houve tempo para arrependimento, não houve espaço para reflexão ou tentativa de redenção. Esses jovens não tiveram chance de ponderar sobre o impacto de suas palavras. Num instante, estavam vivos, desafiando a autoridade divina de maneira irreverente. No momento seguinte, suas vidas foram interrompidas, sem que pudessem sequer entender completamente o que haviam feito. Eles, que provavelmente nunca imaginaram que suas palavras poderiam carregar um peso tão imenso, se viam agora vítimas de uma resposta divina implacável e imediata. Esse episódio nos ensina uma lição crucial. Quantas vezes em nossas próprias vidas agimos sem refletir sobre as consequências das nossas palavras e ações? Quantas vezes desrespeitamos ou zombamos de algo ou alguém sem perceber o impacto que isso pode ter? Não apenas no momento imediato, mas no longo prazo. A história dos 42 jovens mortos em Betel nos faz refletir profundamente sobre a seriedade de nossas atitudes e como muitas vezes tomamos decisões irreversíveis sem compreender o alcance delas. O que para eles parecia uma simples provocação, sem maiores consequências, se transformou em uma tragédia de proporções inimagináveis. E nós, quantas vezes agimos de forma parecida, achando que nossas palavras ou ações não têm efeito ou não importam? Esse episódio bíblico nos lembra de que, embora possamos brincar com palavras e gestos, há uma linha tênue entre a irreverência e a afronta ao que é sagrado. O respeito ao que é divino, ao que é maior do que nós, não deve ser ignorado ou minimizado, mesmo que muitas vezes, em nosso cotidiano, as questões espirituais e morais possam parecer distantes ou irrelevantes. As escolhas que fazemos no que diz respeito ao respeito pela autoridade de Deus e pelos princípios divinos têm repercussões mais profundas do que podemos imaginar. A resposta de Deus, embora severa, serve como um alerta para todos nós. Em um mundo onde muitas vezes a irreverência e o desrespeito se tornaram comuns, essa história de 2 Reis 2 nos desafia a refletir sobre como estamos tratando as coisas mais importantes da nossa vida. Estamos nos lembrando de respeitar aquilo que é sagrado, de honrar o que merece reverência, ou estamos deixando de lado o que realmente importa? Quando desrespeitamos, quando zombamos, quando tomamos atitudes que diminuem o valor de algo essencial, estamos apenas brincando com fogo, sem saber que as consequências podem ser muito mais severas do que imaginamos. Esse episódio é, portanto, um convite a refletirmos como estamos tratando o que é sagrado em nossas vidas e o que precisamos mudar em nossa postura diante do divino. O que podemos aprender com essa história? Ela não se resume apenas aos jovens de Betel ou ao profeta Eliseu, mas é uma história que se reflete em nossas próprias vidas diárias. A moral de 2 Reis 2, de 19 e 25, vai além do julgamento divino que se abateu sobre aqueles jovens. Ela nos fala profundamente sobre o respeito, a reverência e as consequências das nossas escolhas. Esse episódio não é apenas um relato antigo, mas uma lição atemporal sobre como nossas atitudes, palavras e comportamentos podem ter impactos profundos e duradouros. Cada palavra que proferimos, cada gesto que fazemos, carrega um peso maior do que imaginamos. As palavras podem parecer pequenas ou inofensivas, mas como vimos, elas podem ter um impacto que nunca imaginamos. Quantas vezes, em nosso dia a dia, fazemos piadas, zombarias ou até agimos de forma desrespeitosa sem perceber o peso que nossas palavras carregam? Assim como aqueles jovens em Betel, muitas vezes não compreendemos as consequências do nosso desrespeito até que seja tarde demais. E quando isso acontece, já não podemos voltar atrás. A história de Eliseu nos ensina que o que é sagrado deve ser respeitado,
não apenas nas palavras, mas nas nossas atitudes, comportamentos e em nosso coração. Além disso, essa história nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas. Quais são as coisas que muitas vezes desrespeitamos sem perceber? Quais princípios fundamentais estamos ignorando ou zombando em nossa vida cotidiana, sem entender que isso pode trazer consequências para nós mesmos e, mais importante, para aqueles que estão ao nosso redor? Quantas vezes não damos o devido valor àquilo que realmente importa? Seja o respeito pelas outras pessoas, seja a reverência por princípios espirituais ou por aquilo que é sagrado. A história de 2 Reis 2 nos força a questionar essas questões e a nos perguntar: estamos vivendo de acordo com os princípios que realmente deveriam nortear a nossa vida? Portanto, o que essa história exige de nós? Mais do que um simples alerta sobre o passado, ela nos faz um chamado à reflexão. A zombaria, o desrespeito e a irreverência não têm lugar em um mundo onde buscamos viver de acordo com princípios mais elevados. Aqueles jovens em Betel agiram impulsivamente, desrespeitando algo que eles não compreendiam, sem pensar nas consequências de suas palavras e ações. Que possamos aprender com o erro deles e começar a refletir antes de falar ou agir, ponderando o impacto que nossas palavras e escolhas podem ter, não só em nossas vidas, mas na vida dos outros. Precisamos ser mais cuidadosos com as palavras que escolhemos e com as atitudes que tomamos. No final, a história de 2 Reis 2, 19 e 25 não é apenas uma advertência sobre os erros de um grupo de jovens em uma cidade distante. Ela é um convite a todos nós para reverenciar o sagrado, para respeitar a autoridade divina e, principalmente, para compreender que nossas escolhas têm poder. Cada ação que tomamos, cada palavra que dizemos, tem a capacidade de mudar o curso de nossa vida e impactar a vida daqueles ao nosso redor. Quando tomamos decisões sábias, com respeito e reverência, nossa vida se transforma para melhor. Portanto, que possamos aprender a viver com mais cuidado e sabedoria, lembrando sempre que nossas escolhas são mais significativas do que imaginamos. E assim, chegamos ao final dessa reflexão profunda sobre a história dos 42 jovens e a poderosa lição que ela nos ensina. O respeito, a reverência e as consequências das nossas escolhas são temas que nos tocam profundamente, não apenas no contexto bíblico, mas também na nossa vida cotidiana. O que aprendemos aqui é que nossas palavras e ações têm peso e devemos sempre refletir antes de agir. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem fez sentido para você e tocou seu coração. Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Deixe seu like, pois isso ajuda a espalhar esse conteúdo para mais pessoas que precisam dessa reflexão. E se você chegou até o final, comente amém aqui embaixo, para que eu saiba que você realmente absorveu essa lição. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. E ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Que possamos todos aplicar o respeito e a sabedoria que aprendemos aqui em nossas vidas diárias. Até a próxima!